Há manhãs em que o dia ainda nem começou por completo, mas o coração já sente o peso do que terá de enfrentar. Antes mesmo da primeira tarefa, da primeira conversa ou da primeira decisão, muitos já percebem uma inquietação tentando ocupar a mente e roubar a paz. É nesse cenário que o Salmo capítulo 23 se torna tão poderoso, porque ele nos lembra que a nossa vida não está solta no acaso, nem entregue à insegurança do caminho. Existe um pastor fiel que vai à frente, enxerga o que ainda não vemos e sabe exatamente como nos conduzir com cuidado, direção e proteção. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar e entregar a Ele o rumo deste novo dia, algo começa a se alinhar dentro de nós. A mente desacelera, o coração encontra firmeza e os passos deixam de ser guiados pelo medo. Permaneça até o final, porque este devocional e esta oração foram preparados para ajudar você a começar este dia debaixo da direção do Senhor, com a confiança de que Ele continuará cuidando de cada detalhe da sua caminhada. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Quando Davi declara que o Senhor é o seu pastor, ele está revelando uma verdade que muda a forma de enxergarmos o dia inteiro. Não estamos soltos, não estamos esquecidos e não estamos caminhando sem direção. Há uma mão firme conduzindo o nosso caminho. Há um cuidado invisível preservando os nossos passos. E há uma presença constante nos acompanhando em cada ambiente que iremos atravessar. Colocar Deus em primeiro lugar logo cedo não é apenas uma prática de fé, mas uma escolha que reposiciona a mente, fortalece o coração e organiza o interior. Muita gente começa o dia tentando controlar tudo, prever tudo e resolver tudo pela própria força. Mas o devocional de hoje nos chama a lembrar que o caminho se torna mais seguro quando o coração aceita ser guiado. O pastor conhece terrenos que nós ainda não conhecemos, sabe onde existem perigos escondidos e sabe também onde haverá descanso, provisão e livramento. O Salmo capítulo 23, versículo 2 diz: Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essas palavras não falam apenas de descanso físico, mas de restauração interior para quem chega diante de Deus carregando pressa, tensão e inquietação. Há dias em que a alma desperta cansada, mesmo depois de uma noite inteira de sono, porque o peso não está apenas no corpo, mas nos pensamentos, nas preocupações e nas lutas silenciosas que cada pessoa trava dentro de si. Nesse ponto, a palavra nos mostra que o Senhor não conduz somente para frente. Ele também conduz para lugares de refrigério. Foi isso que aconteceu com Elias em 1º livro dos Reis, capítulo 19, quando ele chegou exausto, abalado e sem forças para continuar. Em vez de abandono, encontrou cuidado. Em vez de cobrança, encontrou sustento. Em vez de confusão, encontrou a intervenção de Deus. Essa passagem nos ensina que o Senhor não ignora o cansaço humano. Ele sabe a hora de fortalecer, a hora de restaurar e a hora de reposicionar o coração para que a caminhada prossiga com equilíbrio. Existe também uma lição profunda no versículo 3, quando o salmista diz: Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A alma humana pode se desgastar sem que ninguém perceba. Uma aparência firme por fora nem sempre revela o que está acontecendo por dentro. Por isso, esse texto é tão poderoso, porque ele mostra que Deus não cuida apenas de circunstâncias externas, mas do interior do ser humano. O Senhor sabe quando a nossa motivação enfraqueceu, quando a esperança diminuiu e quando o coração começou a perder clareza. Ele não apenas manda seguir em frente, ele restaura para depois conduzir. Essa verdade aparece também na história de Pedro. Depois de negar Jesus, sua alma foi atingida por culpa, vergonha e dor profunda. Mesmo assim, em Evangelho de João, capítulo 21, Cristo não o descartou. Ao contrário, restaurou sua identidade e renovou seu chamado. Isso revela que Deus continua guiando até mesmo aqueles que tropeçaram no caminho. Quando nos voltamos ao Senhor com sinceridade, encontramos não apenas correção,
mas reconstrução interior para seguir com firmeza. Um dos pontos mais marcantes do Salmo capítulo 23 é que a direção de Deus nem sempre elimina o vale, mas garante companhia dentro dele. O versículo 4 declara: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa passagem não apresenta uma vida sem lutas, mas uma caminhada sustentada pela presença de Deus em meio às lutas. Há dias em que o vale assume a forma de uma notícia difícil, de uma incerteza financeira, de uma decisão delicada, de uma porta que ainda não se abriu ou de um medo que insiste em voltar. Nesses momentos, o coração pode imaginar que Deus se afastou, mas o Salmo mostra exatamente o contrário. O pastor não desaparece no trecho mais escuro da estrada. Ele se faz ainda mais presente. Foi assim com Daniel na cova dos leões, em Daniel capítulo 6. O cenário era ameaçador, o risco era real, mas a presença do Senhor transformou o ambiente de morte em testemunho de livramento. Essa é uma verdade para a nossa vida. A escuridão do caminho não anula a fidelidade de Deus. Outro detalhe precioso aparece quando entendemos que o pastor não guia apenas para proteger, mas também para formar caráter, discernimento e maturidade. As veredas da justiça mencionadas por Davi apontam para caminhos corretos, escolhas alinhadas com a vontade de Deus e passos governados por princípios espirituais. Muitas vezes, a pessoa pede ao Senhor apenas portas abertas, mas se esquece de pedir sensibilidade para reconhecer a porta certa. Nem tudo o que parece oportunidade vem de Deus. Nem todo atalho produz paz. Nem toda proposta rápida conduz para um destino seguro. Em Gênesis capítulo 39, José viveu exatamente essa firmeza interior. Diante da tentação, ele preferiu permanecer fiel a Deus, mesmo sabendo que isso lhe custaria sofrimento imediato. A decisão correta não trouxe alívio rápido, mas preservou seu propósito. Isso nos ensina que ser guiado por Deus inclui ter coragem para rejeitar o que fere a consciência, mesmo quando a carne deseja facilidade. Quem coloca Deus em primeiro lugar, aprende que a direção do Senhor não é apenas confortável, ela também é santa, reta e segura. O Salmo capítulo 23, versículo 5, amplia ainda mais essa visão ao declarar: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa imagem mostra que Deus é capaz de sustentar, honrar e fortalecer os seus servos mesmo quando existem pressões ao redor. O salmista não diz que os inimigos desapareceram antes da mesa ser preparada. A mesa foi preparada na presença deles. Isso significa que o cuidado de Deus não depende da ausência de oposição. Mesmo em ambientes tensos, o Senhor continua sendo o provedor. Mesmo diante de olhares contrários, Ele continua sendo refúgio. Mesmo quando existe guerra ao redor, Ele continua estabelecendo paz por dentro. Foi assim na vida de Neemias, em Neemias, capítulo 2 até o capítulo 6. Enquanto reconstruía os muros, enfrentou zombaria, intimidação e resistência. Mas o propósito de Deus prevaleceu. Há uma mensagem muito forte nisso para o nosso dia. Não precisamos esperar um cenário perfeito para viver debaixo do cuidado do Senhor. A presença de Deus é suficiente para nos sustentar até em contextos onde muitos esperavam a nossa queda. Ainda nesse mesmo versículo, Davi afirma: Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa linguagem revela honra, renovo e abundância espiritual. O óleo, nas Escrituras, está ligado à consagração, separação e ação de Deus sobre a vida de alguém. Não se trata apenas de ter mais coisas, mas de viver com a marca da presença do Senhor. Em um mundo no qual tantos procuram aprovação humana, status e validação exterior, esse salmo nos lembra que existe algo maior: ser tocado por Deus de forma real. Foi isso que diferenciou Davi quando ainda era apenas um jovem pastor de ovelhas. Em 1º livro de Samuel, capítulo 16, quando muitos olhavam para a aparência, Deus olhava para o coração. A unção veio sobre aquele que parecia improvável aos olhos humanos.
Essa passagem traz esperança para quem se sente subestimado, invisível ou deixado de lado. O Senhor continua vendo o que ninguém vê, continua escolhendo com sabedoria perfeita e continua derramando graça sobre aqueles que permanecem disponíveis em sua presença. O último versículo do Salmo capítulo 23 traz uma declaração que precisa ser recebida com fé. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi não está falando de uma visita ocasional da bondade de Deus, mas de uma companhia contínua. Bondade e misericórdia seguindo os nossos passos significam que o Senhor continua agindo mesmo em dias comuns, mesmo em rotinas simples, mesmo em detalhes que muita gente não percebe. Às vezes, esperamos manifestações grandiosas e esquecemos que muitos livramentos chegam de forma silenciosa. Uma decisão evitada, uma palavra contida, um atraso providencial, um encontro inesperado, uma ideia oportuna, uma força renovada em momento exato, tudo isso também pode ser expressão da bondade de Deus. Em livro de Ruth, percebemos isso de forma admirável. Ruth não enxergava o futuro inteiro, mas cada passo foi sendo cercado pela providência do Senhor até que seu caminho ganhasse novo rumo. Esse devocional nos faz lembrar que Deus também trabalha nos bastidores, conduzindo circunstâncias com sabedoria perfeita. Há algo muito importante em toda essa mensagem. O Salmo capítulo 23 não foi escrito por alguém que desconhecia batalhas. Davi enfrentou desertos, perseguições, perdas, conflitos e períodos de intensa pressão. Ainda assim, escolheu declarar que o Senhor era seu pastor. Isso mostra que confiança não nasce da ausência de problemas, mas da experiência com a fidelidade de Deus ao longo da caminhada. O coração amadurece quando aprende a olhar menos para a instabilidade do cenário e mais para a constância do pastor. Em vez de viver dominado por pressentimentos ruins, o servo de Deus é chamado a viver sustentado por promessas. Em vez de permitir que a alma seja governada pelo medo do que pode dar errado, somos convidados a repousar na certeza de que o Senhor continua no controle. Essa postura não é passividade, é fé madura. É continuar andando, trabalhando, decidindo e enfrentando responsabilidades, mas sem perder a consciência de que existe uma presença maior governando cada passo. Isso muda a forma de pensar, de reagir e de atravessar o dia. Por isso, ao meditarmos neste tema, somos levados a entender que começar o dia com Deus não é um detalhe pequeno, mas uma decisão que afeta tudo o que vem depois. Quando o coração se submete à direção do Senhor, a mente ganha clareza. As emoções encontram estabilidade e os passos se tornam mais firmes. O Salmo capítulo 23 nos convida a sair da autossuficiência e entrar em dependência, sair do desespero e entrar em confiança, sair da confusão interior e entrar no descanso que nasce da presença de Deus. Hoje, o Senhor continua guiando aqueles que se dispõem a ouvi-lo, continua protegendo aqueles que caminham debaixo da sua mão e continua restaurando aqueles que chegam diante dele com sinceridade. Não importa se o caminho de hoje exigirá decisões difíceis, perseverança silenciosa, paciência, coragem ou renúncia. O pastor continua à frente. Ele conhece a estrada, sabe o ritmo certo, vê o que está escondido e sustenta cada passo dos que confiam no seu nome. Quando essa verdade desce ao coração, o dia deixa de ser apenas uma sequência de tarefas e passa a ser uma jornada conduzida por Deus. Vamos orar. Senhor, neste início de caminhada diante de Ti, nos colocamos sob o cuidado do pastor que nunca se perde no caminho, nunca se confunde diante das encruzilhadas e nunca abandona o rebanho no meio da estrada. Hoje não queremos seguir guiados apenas pela pressa, pela opinião dos outros ou pela ansiedade que tenta nos empurrar para decisões precipitadas. Queremos ser conduzidos pela Tua voz, pela Tua sabedoria e pela Tua paz. Se houver diante de nós caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas escondem armadilhas, fecha essas portas com a Tua misericórdia. Se existir alguma escolha
que precise ser feita com discernimento, ilumina nosso entendimento para não caminharmos por impulso. Endireita aquilo que está torto dentro de nós. Corrige o que estiver fora do centro da tua vontade e nos ensina a reconhecer a tua direção até nas situações mais simples deste dia. Que nenhuma distração nos afaste do rumo certo e que a tua presença nos acompanhe em cada ambiente, em cada conversa e em cada passo que precisarmos dar. Pai, assim como o Salmo capítulo 23 declara que tu nos levas a pastos verdejantes e a águas tranquilas, pedimos que visites hoje as áreas do nosso interior que chegaram até aqui cansadas, inquietas e sobrecarregadas. Há momentos em que o corpo desperta, mas a alma ainda está exausta pelas batalhas de ontem, pelas preocupações acumuladas e pelos pesos que carregamos em silêncio. Por isso, pedimos refrigério real, daquele que não depende das circunstâncias melhorarem primeiro, mas nasce da tua presença agindo dentro de nós. Acalma a mente que acordou acelerada, fortalece o coração que amanheceu abatido e restaura as emoções que se desgastaram ao longo dos últimos dias. Onde houver medo, derrama confiança. Onde houver tensão, estabelece serenidade. Onde houver confusão, traz clareza. Não permitas que a inquietação governe as nossas atitudes, nem que a pressa roube a sensibilidade espiritual que precisamos ter hoje. Faz-nos perceber que o teu cuidado continua de pé e que o teu pastoreio alcança até os lugares mais cansados da nossa alma. Deus, também te pedimos proteção diária sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os caminhos que iremos percorrer e sobre tudo aquilo que estará ao nosso redor nas próximas horas. O teu servo Davi declarou que, mesmo atravessando o vale, não precisaria viver dominado pelo temor, porque tu estarias presente com a tua vara e com o teu cajado. É com essa confiança que oramos agora. Guarda-nos de acidentes, livra-nos de notícias destrutivas, afasta de nós armadilhas invisíveis, protege-nos de pessoas mal intencionadas e não permitas que nenhum mal prevaleça contra aquilo que colocamos diante de ti. Cobre a nossa entrada e a nossa saída. Visita os lugares em que estaremos. Preserva-nos no trânsito, no trabalho, na rua, em casa e até nos momentos em que não percebermos o perigo ao redor. Que a tua mão esteja sobre nós, como muro, escudo e refúgio. E quando o dia trouxer desafios inesperados, lembra-nos de que não estaremos sozinhos, porque o pastor fiel continua andando à nossa frente. Senhor, pedimos que a tua voz se torne mais forte em nosso interior do que qualquer ruído que venha de fora. Muitas vezes, o que mais nos desvia não são grandes tempestades, mas pequenas distrações, decisões apressadas, sentimentos mal administrados e pensamentos repetidos que vão ocupando espaço dentro de nós. Por isso hoje clamamos por sensibilidade espiritual. Não nos deixes viver este dia apenas reagindo ao que acontece ao redor, mas ensina-nos a discernir o que realmente importa, o que precisa ser evitado e o que deve ser enfrentado com coragem. Se houver conversas em que o silêncio será mais sábio, ajuda-nos a calar. Se houver momentos em que será necessário falar com firmeza e mansidão, sustenta-nos com tua direção. Se alguma proposta, convite ou oportunidade tentar nos afastar do centro da tua vontade, faz-nos perceber a tempo. Queremos andar pelas veredas da justiça, com o coração alinhado, com a consciência em paz e com os olhos atentos ao teu mover. Não permitas que escolhamos pela aparência, pelo medo ou pela pressão do momento. Conduze-nos pelo caminho certo, mesmo quando ele exigir prudência, paciência e renúncia. Pai, entregamos a Ti a atmosfera da nossa casa, os relacionamentos mais próximos, os ambientes em que convivemos e tudo aquilo que influencia o nosso coração ao longo do dia. Há lares que amanhecem em paz, mas também há casas marcadas por tensão, silêncio pesado, preocupações acumuladas e desgaste emocional. Por isso, pedimos que a Tua presença visite cada espaço em que estivermos. Que toda palavra áspera perca força, que toda irritação sem controle seja vencida
Que toda confusão seja substituída por equilíbrio, respeito e sabedoria. Guarda-nos de reações impulsivas, livra-nos de discussões desnecessárias e ajuda-nos a responder com domínio próprio quando o ambiente tentar nos desestabilizar. Que a nossa casa não seja governada pelo cansaço, pela ansiedade ou pelo peso das pressões externas, mas pela paz que vem de Ti. Estende a Tua mão sobre cada familiar, sobre cada pessoa que convive conosco e sobre cada assunto que precisa de ordem. Onde houver desgaste, traz reconciliação. Onde houver frieza, reacende o cuidado. Onde houver aflição, estabelece consolo. Queremos ver o Teu pastoreio não apenas sobre os nossos passos individuais, mas também sobre tudo aquilo que cerca a nossa vida. Deus, colocamos diante de Ti os nossos filhos, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, os pequenos, os adolescentes, os jovens e até os adultos, pelos quais continuamos intercedendo com amor e vigilância. Pedimos Tua proteção sobre a mente, o corpo, o coração e os caminhos deles. Guarda-os de acidentes, de amizades destrutivas, de conselhos errados, de ambientes perigosos e de toda influência que tente afastá-los da verdade, da sabedoria e do temor do Senhor. Cerca os passos deles quando estiverem saindo, voltando, estudando, trabalhando ou descansando. Dá discernimento nas escolhas, livramento nas estradas, prudência nas decisões e firmeza para rejeitar aquilo que possa ferir o futuro deles. Se algum filho estiver vivendo dias de confusão, tristeza, rebeldia, fraqueza espiritual ou distância da fé, visita com Tua misericórdia e começa a alinhar novamente o coração dele ao Teu propósito. Que nenhuma seta do mal prospere contra os nossos filhos, que nenhuma armadilha escondida os alcance e que a Tua mão os acompanhe em cada fase da vida. Declaramos que eles não caminharão sem cobertura, porque o Senhor também é pastor sobre a geração que está ligada a nós. Senhor, a nossa vida profissional, o trabalho de nossas mãos, os projetos que precisam avançar e também as portas que ainda não se abriram. Tu conheces as pressões que muitas vezes cercam a rotina, conheces o desgaste de quem trabalha sob cobrança, a insegurança de quem teme perder o sustento e a angústia de quem está procurando uma oportunidade e ainda não encontrou resposta. Por isso pedimos Tua intervenção sobre essa área. Abençoa o nosso emprego. Dá-nos equilíbrio para lidar com desafios, inteligência para resolver problemas, favor diante das pessoas certas e proteção contra injustiças, perseguições e decisões que tentem nos prejudicar. Onde houver instabilidade, firma os nossos passos. Onde houver desânimo, renova as forças. Onde houver humilhação, levanta com Tua mão. E para aqueles entre nós que estão buscando trabalho, clamamos por portas abertas, conexões certas, direção prática e oportunidades honestas. Guia-nos para lugares em que possamos exercer dons, produzir com dignidade e viver o cuidado do Senhor, também por meio do fruto do nosso esforço. Que não nos falte provisão, sabedoria nem coragem para continuar avançando. Pai, que a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa mente e toda área em que exista dor, desgaste, limitação ou enfermidade. Tu conheces aquilo que está visível e também aquilo que ninguém percebe. Sabes onde existe fraqueza física, onde existe cansaço acumulado, onde existe diagnóstico preocupante, onde existe sofrimento silencioso e onde existe medo por causa de sintomas, exames ou tratamentos. Por isso pedimos que a Tua mão toque agora cada pessoa que precisa de cura, alívio e restauração. Visita os que estão em casa lutando contra enfermidades, os que estão em hospitais, os que aguardam resultados, os que estão em recuperação e os que se sentem enfraquecidos por longos períodos de dor. Leva força ao corpo, serenidade à mente e esperança ao coração. Repreende aquilo que tenta se agravar, interrompe processos destrutivos, fortalece a imunidade, sustenta os que estão em tratamento e renova os que chegaram ao limite. E onde houver sofrimento emocional, esgotamento mental
opressão, tristeza profunda ou ansiedade constante. Derrama tua paz e começa um processo de restauração completa. Declaramos que a tua presença continua sendo refúgio, sustento e socorro também no campo da saúde. Deus, aquilo que ainda não sabemos como resolver, as situações que permanecem indefinidas, os assuntos que voltam à mente repetidas vezes e tudo o que tem tentado roubar a nossa paz antes mesmo que o dia avance. Muitas vezes, não é apenas o que está acontecendo, mas o peso da incerteza, a demora de algumas respostas e a sensação de estar carregando preocupações que parecem maiores do que a nossa força. Por isso, nesta oração, escolhemos lançar sobre ti aquilo que não conseguimos controlar. Não queremos caminhar esmagados pela antecipação do medo, nem tomar decisões governados pela aflição. Ensina-nos a viver este dia com sobriedade, confiança e dependência real. Se houver algo que precise ser encerrado, dá-nos coragem. Se houver algo que precise ser esperado, dá-nos paciência. Se houver algo que precise ser enfrentado, dá-nos firmeza. Se houver algo que precise apenas ser entregue em tuas mãos, ajuda-nos a soltar sem resistência. Que o nosso interior não seja dominado pelo excesso de pensamento, pela ansiedade diante do futuro ou pela opressão dos cenários negativos. Que a tua paz governe a nossa mente e que a certeza do teu cuidado nos acompanhe em cada hora. Senhor, pedimos que o teu pastoreio alcance também a nossa mente ao longo deste dia. Há pensamentos que surgem como flechas, há lembranças que tentam reacender dores, há suposições que alimentam o medo e há preocupações que procuram ocupar o espaço onde deveria habitar a confiança. Por isso, clamamos por guarda sobre aquilo que pensamos. Não permitas que a nossa mente seja dominada por cenários de derrota, por frases negativas, por acusações antigas ou por inquietações que se repetem sem cessar. Lava-nos por dentro com a tua verdade e ajuda-nos a discernir o que vem da tua voz e o que nasce apenas do desgaste emocional. Se em algum momento formos tentados a perder a calma, a esperança ou a lucidez, faz-nos lembrar que o Senhor continua sendo Deus no vale, na subida, na espera e na luta. Queremos atravessar este dia com pensamentos alinhados, com o coração firme e com a consciência protegida pela tua presença. Dá-nos domínio próprio para rejeitar o que contamina e firmeza para alimentar apenas aquilo que fortalece a fé, a paz e a obediência. Pai, colocamos diante de ti as nossas palavras, porque sabemos que muitas batalhas do dia a dia se tornam maiores quando a boca fala sem direção. Ensina-nos a responder com sabedoria, a conversar com equilíbrio e a nos posicionar com verdade, sem ferir desnecessariamente. Guarda-nos de palavras precipitadas, de respostas ásperas, de críticas impulsivas e de comentários que não edificam. Se em algum momento surgir provocação, sustenta-nos com mansidão. Se vier uma conversa delicada, concede-nos clareza. Se houver necessidade de corrigir algo, ajuda-nos a agir com firmeza e amor. Não nos deixes usar a língua para espalhar peso, tensão ou confusão dentro da nossa casa, no trabalho ou em qualquer ambiente. Que a nossa fala reflita prudência, paz e maturidade. E se já existe alguma área desgastada por falhas de comunicação, visita com tua misericórdia e começa a restaurar o que foi abalado. Queremos que até as nossas palavras sejam guiadas pelo pastor fiel, para que não caminhemos sem freio, nem deixemos marcas de dor por onde passarmos. Deus, entregamos diante de ti os compromissos, as tarefas, os horários, os encontros e todas as demandas que preencherão as próximas horas. Muitas vezes o dia se torna pesado, não apenas pela quantidade de coisas a fazer, mas pela forma como a mente tenta carregar tudo ao mesmo tempo. Por isso, pedimos ordem interior. Ajuda-nos a lidar com uma coisa de cada vez, com atenção, serenidade e responsabilidade. Livra-nos da confusão mental, do atropelo, do esquecimento causado pela ansiedade e da sensação de estar sempre correndo sem sair do lugar.
Dá-nos organização para cumprir o que precisa ser feito, inteligência para priorizar o que é importante e equilíbrio para não desperdiçar energia com o que não merece tanto peso. Se houver interrupções inesperadas, concede-nos flexibilidade. Se algum plano precisar mudar, dá-nos paz para reajustar sem desespero. Se surgirem pressões externas, sustenta-nos com firmeza por dentro. Que o nosso dia não seja conduzido pelo caos, mas por uma consciência tranquila de que o Senhor pode nos dar capacidade para viver cada responsabilidade com clareza, constância e paz. Senhor, olhamos também para as áreas em que temos aguardado respostas mais demoradas. Há pedidos que temos repetido, portas pelas quais já batemos, situações que ainda não se moveram e assuntos que parecem parados diante dos nossos olhos. Nesses momentos, a alma pode se desgastar na espera, e o coração pode ser tentado a pensar que o silêncio significa ausência. Mas hoje nos lembramos de que o teu cuidado não depende da velocidade com que as coisas acontecem. Tu continuas trabalhando até quando não enxergamos movimento. Tu continuas governando até quando nada parece avançar. Dá-nos perseverança sem dureza, paciência sem murmuração e esperança sem ilusão humana. Que não confundamos demora com abandono, nem processo com esquecimento. Enquanto aguardamos, trabalha em nós aquilo que precisa amadurecer. Enquanto esperamos por mudanças fora, fortalece a estrutura por dentro. E quando a resposta vier, ajuda-nos a reconhecê-la com gratidão sincera e discernimento. Que o tempo de espera não produza incredulidade, mas raízes mais profundas de confiança no Deus que nunca perde o controle dos seus processos. Pai, intercedemos por aqueles entre nós que amanheceram emocionalmente feridos, cansados de suportar pressões invisíveis, tentando manter uma aparência de normalidade, enquanto por dentro carregam peso, tristeza ou esgotamento. Tu conheces o lugar exato onde a alma se enfraqueceu. Sabes onde houve decepção, onde uma perda deixou marcas, onde uma palavra machucou profundamente e onde o silêncio se transformou em sofrimento. Por isso pedimos socorro real sobre o interior dos teus filhos. Traz alívio para quem está sobrecarregado, ânimo para quem perdeu o brilho, consolo para quem chora em segredo e força para quem já não sabe como continuar. Repreende todo o sentimento de derrota, toda a opressão persistente, toda a angústia que prende e toda a tristeza que tenta se instalar como morada permanente. Renova a visão, reacende a esperança e mostra novamente que ainda existe caminho, ainda existe propósito e ainda existe cuidado sobre essa vida. Que ninguém entre nós seja vencido por dentro enquanto tenta seguir por fora. Levanta, fortalece e sustenta cada coração abatido com a tua mão poderosa. Deus, estende tua cobertura sobre as finanças do nosso lar, sobre a administração daquilo que temos e sobre as necessidades que ainda nos preocupam. Há contas, compromissos, decisões práticas e responsabilidades que muitas vezes pressionam a mente e tentam gerar inquietação logo cedo. Por isso pedimos equilíbrio, provisão e sabedoria. Livra-nos de escolhas precipitadas, de gastos impulsivos, de acordos prejudiciais e de qualquer desorganização que produza ainda mais peso. Ensina-nos a agir com prudência, responsabilidade e visão. Multiplica os recursos com tua mão, abre caminhos honestos de sustento e mostra alternativas corretas quando o cenário parecer apertado. Onde houver escassez, age com provisão. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver temor, derrama confiança. Que não sejamos governados pela ansiedade diante das necessidades, mas pela certeza de que o Senhor continua sendo aquele que sustenta os seus filhos com fidelidade. E mesmo quando o quadro exigir esforço, estratégia e paciência, ajuda-nos a atravessar esta fase sem perder a paz nem a integridade. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça.
Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.